homenagem a Kardec. Trouxeste a Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, envelhecida aurora. E onde estejas, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar, consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra, em toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas, recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso prêmio de amor nos tributos da história. Meus queridos amigos, companheiros de ideal, amigos internautas que nos acompanham pelo canal 11 da tvc.com, trabalhadores dessa casa, amigos espirituais, nesta noite, em que ainda choramos e pranteamos a tragédia que se abate sobre o nosso querido Japão, as enchentes decorrentes das chuvas que assolam o Paraná, Santa Catarina e até bem pouco tempo o Rio de Janeiro, nas suas terras mais belas, das serras cariocas. Continuaremos aqui nesta noite orando e vibrando pelas vítimas, pelos familiares, e pedindo ao Senhor da vida que inspire e ilumine os dirigentes, as equipes de socorro, os voluntários dedicados. Quando nos propomos abordar o tema transição planetária, devemos explicar que, na verdade, é apenas uma palestra de um seminário contendo várias outras abordagens. A primeira, que já está gravada, já se encontra disponível, inclusive, na internet e também na livraria dessa casa. Chama-se 2012, o fim do mundo na visão científica e espírita. Temos em seguida a palestra Tragédias Coletivas, ministrada aqui nesta casa no mês passado. Hoje caminharemos estudando sobre a transição planetária, sobre o que seja este mundo de regeneração anunciado pelos espíritos na obra kardeciana. E ainda temos uma palestra a ser gravada sobre Apocalipse e o sermão profético que nós encontramos no Evangelho de Jesus. Então vamos pedir a Ele, que é o Espírito puro responsável pelos destinos do nosso planeta, este Mestre amoroso e bom, para que Ele nos abençoe, nos inspire, ilumine toda a humanidade tão carente do seu amor. Sobre esse tema, transição planetária, se os senhores colocarem nos buscadores da internet, ou 2012, fim do mundo, Apocalipse, nós iremos encontrar milhões de páginas, milhões de sítios eletrônicos, com as várias possíveis e às vezes esdrúxulas abordagens sobre essa temática. Nós não estudaremos estas posições na noite de hoje. Vamos buscar o que a doutrina espírita
nos livros como o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro A Gênese, os milagres e as profecias de Jesus segundo o Espiritismo, e numa obra publicada após a morte física de Allan Kardec, Obras Póstumas. E nas três encontraremos farto material, conhecimento seguro, e daí nós devemos tanto a gratidão ao codificador. Porque a autoridade em Espiritismo chama-se Hipólito Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. E através da sua lógica diamantina, da inteligência de gênio, do bom senso encarnado, que ele foi em sua última existência, conhecida como Allan Kardec, nós vamos encontrar material seguro, claro, que não nos deixa apavorados, temerosos, ansiosos, aflitos, mas, pelo contrário, tranquilos e serenos. Porque o Espiritismo não é o aterrorizador anunciado por Jesus, não. Nem é o condenador, mas é o consolador prometido pelo Cristo de Deus à humanidade terrena. Muitos de nós acreditamos nisso. E ele vai ser muito claro, começando no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai estudar a citação do Cristo, dizendo que há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, mas eis que me vou à frente de vós, e retornarei para os buscardes, para aí onde eu estiver, vós estejais também. Jesus então nos fala das diversas casas celestiais, bem como também os diversos estados de consciência que poderemos experimentar em nossas existências. Não são somente locais físicos, mas também íntimos. Há pessoas certamente vivendo nos umbrais, aqui mesmo encarnados, vitimados pela droga, pela obsessão, pela depressão que graça, ceifando a alegria, o vigor de muitas pessoas em todo o planeta. E poderemos, por exemplo, como a nossa querida Elisier, coordenadora de palestras, sempre sorrindo, sempre feliz. Ela já está certamente vivendo em moradas mais avançadas que a nossa onde nos encontramos. É um estado íntimo, como este outro missionário também de Jesus. O Papa João Paulo II teve a oportunidade de dizer que o céu e o inferno não são locais geográficos, mas estados de consciência. O que o Espiritismo confirma na questão 621, onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então é na consciência em paz, consciência tranquila, a serenidade e a fé no futuro, nós estaremos onde quer que estejamos, em um local íntimo de paz e de tranquilidade. Mas a consciência irrequieta, a consciência carregando os remorsos, a consciência de saber que poderíamos ter feito um pouco mais e não fizemos. Quando no Espiritismo vamos estudar a questão 642, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga: se bastará o homem para ser agradável a Deus e assegurar a sua felicidade futura, não fazer o mal? Ou seja, basta a gente vir aqui para a comunhão, assistir a palestra, tomar um passe, está tudo bem? E os Espíritos dizem que não.
Porque se sois responsáveis pelo mal que praticardes, sois responsáveis também pelo mal que surge da vossa omissão no bem. Ou seja, se a gente poderia fazer um bem, poderia dar um telefonema, fazer uma visita àquele amigo, àquele irmão que está pensando em ceifar a sua própria vida, buscando a desilusão que espera depois das portas do suicídio, o desapontamento. Se nós poderíamos talvez levar um pouco de consolo, a palavra amiga, o sorriso fraterno, a companhia nos momentos de solidão, uma obra espírita, memórias de um suicida, da extraordinária médium Ivone do Amaral Pereira, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e tantas outras obras. Se acontece algo de mal com aquele irmão e nós não fizemos a nossa parte, nós somos corresponsáveis. É verdade que não estamos aqui para salvar os outros. É importante esclarecer isso. Allan Kardec, em uma das perguntas, vai explicar que a missão do homem na Terra é se auto-aperfeiçoar. Então nós vamos fazer caridade, sim, mas sem salvacionismo. Nós não somos messias, não somos missionários, ou pelo menos não somos. Vamos nos melhorar e amparar, auxiliar os nossos irmãos, mas ninguém está fora das mãos de Deus. Por mais que busquemos caminhos equivocados, existe uma única fatalidade na doutrina dos Espíritos: a perfeição. A plenitude suprema que nos reserva a felicidade, as bem-aventuranças de que nos fala Jesus, o reino de Deus em toda a sua pureza. Então nós vamos estudar na noite de hoje. Na palestra passada de 2012, nós falamos sobre os diversos cataclismas, diversas profecias, desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, quando vamos ver em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, em Joel e muitos outros, o profeta Daniel também, todos anunciando graves problemas, o temível dia do Senhor, dia de Yahvé. Vamos ver no Apocalipse de Jesus, psicografado por João, porque ele é arrebatado a regiões celestes no fenômeno de desdobramento, e vai escrever o que Jesus lhe dita, claro que de maneira simbólica, porque ele já estava preso, e toda a correspondência seria submetida aos romanos antes de ser enviado. E ele vai narrar então acontecimentos que os melhores exegetas vão defender que estava prevendo que fosse acontecer muito em breve, que o Apocalipse de João, ele se destina a levantar o ânimo das 7 igrejas que estavam sob a orientação de João, o evangelista, que era sobre a perseguição que os cristãos iriam sofrer pelo povo romano. 1 milhão de almas desencarnam cantando hosanas ao filho de Davi, para que a chama do Evangelho não se apagasse. Está lá no início do Apocalipse, e no final dizendo que tudo aquilo era dito para acontecer muito em breve. Apesar que há várias escolas de interpretação do Apocalipse, as preteristas dizendo que aquilo já passou, as presentistas anunciando que se cumpre hoje, e as futuristas, entre tantas, com 4. Vamos ver, portanto, na internet, as pessoas falando sobre expansão do Sol. Isso os astrônomos confirmam, que daqui a cerca de 5 bilhões de anos, ou 10 bilhões de anos, a nossa estrela vai se agigantar de tal maneira que vai englobar as órbitas
de Vênus, da Terra, de Marte, destruindo completamente esse trecho do sistema solar. Ai, Nazareno, você está falando isso, será que vai dar tempo? Só 5 bilhões de anos. Não é possível que a gente não tenha virado espírito puro daqui até lá. Estaremos mais existindo. Este corpo físico transitório. Não estaremos mais nos arrastando pelo sol. Teremos tempo, sim. Mas já vemos que a vida, então, é muito frágil. O planeta Terra já teve 5 extinções em massa, onde mais de 70% das espécies foram destruídas. Como vimos, talvez a mais conhecida, a extinção dos dinossauros, há cerca de 65 milhões de anos atrás. Mas várias outras. Eras do gelo, como há 12 mil anos, recente. Temos visto terremotos, e apesar do sofrimento, porque no Japão nós temos tantas informações, tanta tecnologia, e isso nos abala, mas o número de mortos lá não foi dos maiores. Podemos assistir às ondas do tsunami tragando as casas, os veículos, destroçando as cidades. E isso nos abala, sim, é verdade. Mas vamos nos recordar que no ano de 1556, na China, na cidade de Shanxi, 830 mil pessoas desencarnaram por um terremoto. Em Calcutá, na Índia, naquela extrema simplicidade, para não dizer miséria, no ano de 1787, 300 mil vítimas. No Haiti, recente também, cerca de 300 mil. As estimativas vão nos levar a crer que no Japão teremos cerca de 15 mil, porque há 5 mil e tantas já declaradas mortas, mas cerca de 10 mil desaparecidas. E muitas talvez tenham desencarnado. Já vimos tsunamis, enchentes, dilúvios locais, como é narrado na própria Bíblia, estudado por Kardec na Gênesis, furacões, Katrina, Ambrose, eras glaciais, o aquecimento global por causa das queimadas, da queima dos combustíveis fósseis, a destruição da camada de ozônio, de gelo polar, secas intermináveis, fome, a peste bubônica, a peste que vitimou a Europa, ceifando milhões de vidas. A influenza, uma gripe também, que matou cerca de 1/3 da população da Europa à época, e até mesmo aqui no Brasil, o grande apóstolo Eurípides Barçanufo desencarna vitimado pela chamada gripe espanhola. A gripe aviária, suína, talvez a mistura das duas, a falta de água doce em 2020 já é estatística. Muitos países, muito mais do que hoje, já temos, estarão sofrendo a falta de água potável. As guerras mundiais, o holocausto dos judeus, as guerras biológicas, o terrorismo. 6 milhões de judeus desencarnam nos campos de concentração, e ao mesmo tempo em que 17 milhões de soldados russos perecem para impedir o avanço das tropas de Hitler. Vemos que realmente a Terra é um mundo de expiação e de provas. E apesar de ficarmos atônitos com tanta destruição, nós hoje assistimos e nós mesmos promovemos cerca de 50 milhões de mortes de criancinhas todos os anos, ainda dentro do ventre de suas mãezinhas, na prática do aborto. Mais do que as 2 grandes guerras mundiais juntas mataram em vários anos. Por ano nós assassinamos nossas crianças.
Vamos ver também as perseguições aos cristãos primitivos, o episódio de Chernobyl, e há na internet uma série de teorias, algumas esdrúxulas, outras que podem ter um fundo de verdade. Nós não somos autoridades científicas para nos pronunciar. E vejam quando Allan Kardec, aliás, quando Chico Xavier é interrogado, na época em que os livros do Espírito, que respeitamos muito, mas que teve também a honestidade de declarar-se não espírita, Ramatiz não é espírita, em que pese elogiar a doutrina espírita em muitas de suas obras. Mas no ano de 1951, pelo médium Hercílio Marx, ele vai escrever a vida no planeta Marte e os discos voadores. Vai escrever também Mensagens do Astral, o título novo de um dos livros anteriores. E vai asseverar, causando uma grande comoção, que no ano de 1992 já poderíamos ver a olho nu um planeta que se aproximaria da Terra, que ele designou de um astro higienizador. Que até o ano de 2000 no máximo, a Europa já estaria submergida e os continentes da Lemúria e da Atlântida seriam trazidos de volta à superfície. Destruição, morte, pegando inclusive as citações que estão no Apocalipse e também em Amós, em Zacarias, de que somente 1/3 da população sobreviveria, 2/3 seriam arrebatados. E isso não se cumpriu. Então é importante que nós nos recordemos de Allan Kardec, porque ele vai ser a nossa segurança. O estudo das obras de Kardec é a nossa proteção, porque ele vai dizer que uma nova revelação, quando é verdadeira e chega o momento de ser anunciada à humanidade, ela deve ser trazida não só por um único espírito, nem por um único médium, mas por vários, sem contato entre si, confirmando aquelas mesmas informações. É o chamado controle da adversalidade, do ensino dos espíritos, e as obras de Ramatiz não passaram por esse controle. Há muita coisa boa, mas sim. E poderemos, inclusive, nos recordar de Paulo, quando fala aos Tessalonicenses: não os desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que for bom. Então, vamos nos lembrar também de João Evangelista, quando ele vai nos falar, na sua epístola: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai antes quais os que são de Deus. E o próprio codificador, em O Livro dos Médiuns, vai interrogar qual seria o conceito, ou como poderíamos descrever um médium perfeito. E as entidades venerandas vão dizer: perfeito não é uma palavra adequada ao vosso mundo. Poderíamos no máximo dizer bom médium, e o bom médium é aquele que é menos enganado. Ou seja, os médios todos seremos enganados, e os melhores são aqueles que são menos. Nazareno Chico Xavier também foi enganado. E quando ele próprio interroga: mano, por que você permitiu que espíritos me ludibriassem? O benfeitor amigo vai dizer: para que você saiba que não é infalível e guarde sempre a humildade. Então, amigos, estamos ainda com as faculdades mediúnicas em estado rudimentar. Raríssimos são, como Chico Xavier, como outras médiuns da época de Kardec, as irmãs Caroline, Juliette Baudin, a senhorita Jafé e tantos outros que trabalharam com o codificador. Mas o bom médium, mesmo menos enganado, até o próprio senhor Allan Kardec foi vítima do conhecimento de um único espírito através de um único médium.
E ele está lá na Gênesis, mas ele foi tão sensato e tão cauteloso que fez questão de colocar na introdução daquela obra que ali se tratam de hipóteses, de teses que necessitariam ainda ser confirmadas pela ciência. Porque vamos ver que Camille Flammarion, o maior astrônomo da França em sua época, jovem, psicografando o espírito Galileu Galilei, vai dizer que Marte não tem satélites. E no ano de 1877, a ciência vai demonstrar a existência de Phobos e Deimos. Então Marte tem satélites. Galileu Galilei, falando do que ele sabe, do que ele tinha conhecimento naquela época, ele vai chegar a afirmar que os cometas são compostos de matéria vaporosa e que se atingisse um planeta não haveria nenhum problema. E de fato, a sua imensa parte, a sua cabeleira, nada mais são do que fluidos resplandecendo à luz do sol. Muitos são compostos somente de gelo, daí a sua fragilidade, mas a ciência hoje demonstra que temos cometas com materiais ferrosos, de pedra, e portanto perigosos. Como vimos, há poucos anos o cometa Shoemaker-Levy 9 destroçaram uma grande área no gigantesco planeta Júpiter. Tudo registrado pelos telescópios. Então, meus amigos, vejam o cuidado que nós devemos ter. O próprio médium Divaldo Pereira Franco, ao psicografar a obra Transição Planetária, pelo eminente espírito Manuel Filomeno de Miranda, vamos ver o cuidado de ambos, certamente, de trazer poucas revelações que às vezes não são o âmago, a essência da informação. De onde viemos? Será que foi de Capela? Da constelação do Cocheiro ou Cabra? São sinônimos? Será que vem de outro local? Há discussões sobre isso, apesar da orientação de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Vamos ver também Manuel Filomeno de Miranda chegando a afirmar que se trata de Alcione, uma grande estrela da constelação das Pleiades, de onde viriam espíritos para ajudar justamente o citado na geração nova no livro A Gênese, por Allan Kardec, para promover o progresso. Mas eles se limitam a essas informações. Metade do livro vai narrar o amparo da espiritualidade superior às vítimas do tsunami da Indonésia, que vitimou cerca de 275 mil vidas. Na segunda parte, vai narrar a preparação, a chegada de emissários, de espíritos mais adiantados, que muitos iriam reencarnar entre nós, nas nossas famílias. Os antigos filósofos, os gênios do iluminismo, da enciclopédia, da arte, da cultura, para anunciar a era nova que se instala na Terra e não mais se anuncia, porque quando vamos falar em transição planetária, temos que nos recordar que esse termo é citado pelo próprio codificador. O título do capítulo 18 do livro A Gênese é: os tempos são chegados, não é vão chegar não, já chegaram, naquela época, há mais de 150 anos. Então, desde aquela época, está lá no Evangelho, está lá também em obras postas, ele já falando que a Terra já chegou nesses períodos de transformação, porque não existe destruição. Aquilo que chamamos de destruição nada mais é que transformação. E tudo se destrói para renovar-se. E somos espíritos imortais, indestrutíveis. Somos como o super-homem, o Superman, e sem a criptonita, meus amigos. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena.
não se vendem 2 passarinhos por um asse. No entanto, nenhum deles cai por terra sem a vontade do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, porque valeis muito mais do que muitos pássaros. Então Jesus, meus amigos, como o diretor espiritual dos nossos destinos, o nosso planeta não está entregue ao perigo, aos cataclismos, não. A própria doutrina espírita vai nos explicar que a Terra, sendo um planeta jovem, onde ainda as 33 grandes placas tectônicas estão se acomodando sobre o núcleo líquido, incandescente, nós já tivemos terremotos, maremotos, os consequentes tsunamis, e vamos continuar tendo. Não é de hoje. Isso sempre existiu. Então vamos analisar essas informações com cuidado, com o bom senso, com a lógica, com a razão. E vamos ver, meus amigos, que se temos esse prenúncio dessa transformação, como ela se dará, Nazareno? Do que os Espíritos estão falando? Será que vai haver um juízo final, ou seja, o final do planeta? Não, meus amigos. Allan Kardec vai nos dizer que a própria razão repugna um juízo final absoluto e único em que se destruiria a obra do Criador, como se ele ficasse inerte, sem trabalhar durante toda a eternidade, para num único dia chamar os seus filhos para uma grande separação. Aquilo não é uma figura alegórica, é uma maneira daquele povo ainda simples, rudimentar, compreender as palavras do Mestre da vida. Ele veio nos falar então de acontecimentos para impressionar os sentidos daquelas almas ainda sem tanto conhecimento que éramos muitos de nós. Mas no momento apropriado, com a terceira revelação, vamos encontrar a explicação que não deveremos buscar sinais nos céus, que não vamos ter uma revolução física, mas de uma revolução moral. Observai a humanidade, a sua transformação, e vamos ver como ela progrediu nos últimos anos, nas últimas décadas. A proclamação dos direitos humanos em 1948, a democratização de muitas ditaduras. Vemos agora a Líbia agitar-se como o Egito também o fez, e muitas outras nações sob o império de ditadores, porque chega a hora da transformação. Então não serão pelos cataclismos, pelos flagelos destruidores, que eles sempre existiram e continuarão existindo, mas sim pela transformação dos seres que habitam esse planeta. Então a humanidade vai começar a receber espíritos mais evoluídos. No fenômeno que Allan Kardec vai estudar como transmigração das almas, e elas vêm de todas as épocas até aqui, não vieram somente agora. O planeta tem recebido espíritos de diferentes esferas, diferentes mundos, há milênios. A população era pequenina, hoje já se aproxima dos 7 bilhões de almas encarnadas. E André Luiz chega a afirmar que estima-se em 3 a 4 vezes a população do globo. A época da psicografia, 6 bilhões, então 18, 20, 24 bilhões de espíritos desencarnados. Não é só a chegada dos que estão vindo mais avançados. E aí alguns psicólogos, alguns escritores se aproveitaram e lançaram a teoria, por exemplo, das crianças índigo ou cristal. E o nosso querido expositor Divaldo Franco, a quem muito devemos, somente por ter citado os estudos dessa doutora Nancy M. Tempe,
e do Dr. Ian Tauber foi massacrado pela comunidade espírita por parte dela, porque ele citou pesquisas, estudos, mas ele não disse que aquilo era orientação dos espíritos. Então, na verdade, temos assistido essas crianças tão precoces, não é? Os superdotados surgindo em larga escala. As crianças hoje nascem, já sabem mexer no computador, na internet. Nos assustando, e algumas trazendo realmente o déficit de atenção, a hiperatividade, necessitando de educação adequada. E Divaldo jamais disse que deveríamos obedecer tudo que os tiranos pequeninos desejassem. Não. Ele é um educador e educou dezenas de milhares de almas até hoje na mansão do caminho. Então vejam que existem informações, mas nós temos que tomar o cuidado de separar o joio do trigo, não misturar para que a própria doutrina não seja comprometida. Quando eu fui montar a outra palestra, 2012, o fim do mundo, na visão espírita e científica, eu me deparei com um vídeo no YouTube do Dr. David Morrison. É um astrobiólogo da NASA, da Agência Nacional Aeroespacial Americana. E ele vai responder às muitas questões dessas teorias deste planeta vermelho, planeta X, Nêmesis, Nibiru, Marduk, Ecolus, planeta cabeludo, até imagine o nome, só para me causar inveja. Eu não estou dizendo que não exista ele, não, pessoal. Eu estou dizendo que nós espíritas, não podemos assinar embaixo de informações de médios que a gente não conhece, ou então médios até que não são espíritas, que não passaram pelo controle da personalidade dos ciências espíritas. Porque lá o Dr. David Morrison vai dizer que quando ele vai investigar as fontes, as 4 principais fontes destes boatos acerca do ano de 2012, a primeira que ele vai relacionar, pasmem, é uma médium norte-americana, claro, não espírita, não é? Porque nem todo médium é espírita. E ele vai dizer, narrar, que ela informou que teve contato com extraterrestres de nome Zetans, anunciando que no maio do ano de 2003 a Terra seria destruída. No mês de junho, as equipes de televisão foram entrevistadas e ela revelou, não, eles me contaram que foi apenas um teste, mas que em 2012 vai acontecer mesmo. O que é que está sendo jogado aí na descrença, no ridículo? É a mediunidade. Este patrimônio que não é só do Espiritismo, mas que o Espiritismo vem trazer dignidade, seriedade, método, organização, elevar a um grau de ciência, de observação. Então vejam o cuidado que nós temos que ter, para não estarmos abrindo a boca e dizendo, o Espiritismo defende o planeta chupão. Não defende. Nazareno, mas tem uma entrevista na revista Espírita Allan Kardec, dizendo que Chico certa vez comentou, dizem por aí que vem um tal de planeta chupão. Ora, isso é um comentário, não é uma afirmação. E quando vão perguntar a Chico sobre Ramatiz, Emmanuel, claro, com toda a sua delicadeza e nobreza de espírito superior, vai ser muito gentil e generoso com o emissário, mas vai também dizer que deveríamos aguardar a orientação da ciência. E a ciência não admite ainda na proximidade nem astro para provocar o que Ramatiz anunciou. A Nazareno não tinha um meteoro, teve um meteoro Apófisis MN4 2004, que a princípio, quando foi detectado, os primeiros astrônomos
nos cálculos iniciais, acharam que ele era muito grande, tinha mais de 1 quilômetro de diâmetro. E na escala Turion, que vai de 0 a 10, de risco de impacto com a Terra e de causar destruições, colocaram o Apófis no nível número 4. Mas novas pesquisas demonstraram que ele tem apenas 350 metros. Que o seu conteúdo provavelmente não é dos mais perigosos como de ferro, de metais, e que a sua órbita passará sim a alguma distância da Terra, mas que não oferece risco algum, e ele foi rebaixado para a escala 0 de Turion. Então ele não é uma ameaça. Vai passar em 2029, vai passar em 2037, mas é pequenininho, e por uma excepcionalidade muito grande, ele poderia talvez vir a impactar com a Terra. Mais um risco milimétrico numa pequena janela em distâncias imensas no universo. Então vamos perguntar quando é que isso aconteceria. Azaremos, se existem essas profecias dessas maiores tragédias, dessas catástrofes maiores, como o próprio Jesus, no sermão profético, veio nos falar do sol perder seu brilho, a lua tingir-se de sangue, maremotos, terremotos, as estrelas do céu caírem. Claro que Jesus estava ali se referindo talvez a meteoros. Nós vamos então analisar quando, porque ele vai dizer claramente, e daí o cuidado que nós vamos ter. Vejam que o espírito mais puro que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo quando esteve aqui na terra, vai dizer que o Filho do Homem não sabe, nem os anjos do Senhor, mas somente o Pai que sabe quando chegar esse dia. E nós queremos dar palpites. E o missionário Allan Kardec, no livro dos Métodos, vai receber a orientação dos espíritos superiores, dizendo que devêssemos ter muito cuidado com espíritos que afirmam datas, porque é quase sempre o indício de uma mistificação. Então, que nós não ficássemos preocupados com essas informações de datas, como Ramatiz informou, porque vamos ver que o próprio Chico chegou a declarar, e José Raul Teixeira afirma em uma de suas conferências, que depois da Segunda Grande Guerra Mundial já há espíritos que não têm mais autorização para reencarnar no planeta, já estão sendo segregados. Pode se ligar, é melhor por causa da filmagem, fazer logo o história. Isso, é só esse aqui da frente, se puder. Eu sou do Ceará, estou acostumado com calor. Então vejam que o próprio codificador vai nos dar essa orientação. E vamos ver também Chico dizendo que desde a Segunda Guerra Mundial já tem espíritos que não têm mais autorização de reencarnar na Terra. E no livro Plantão de Respostas da editora Céu, numa das perguntas que não foi levada lá no Pinga Fogo, vamos perguntar: Emmanuel, quando a Terra se tornará um mundo de regeneração? Ao que o benfeitor teria feito uma previsão, arriscado um palpite, dizendo que por volta do ano de 2057 a Terra já estará vivendo como um mundo de regeneração. O que ele quer dizer com isso? Bom, meus amigos, seria que mais ou menos naquela época, que Divaldo também chega a afirmar 2050, 2060, somente estarão reencarnando na Terra os espíritos mais ou menos bons. Os maus emigrarão da Terra, terão um exílio, como nós vemos no início aqui na Terra, a lenda dos anjos caídos, não é? Não são anjos caídos, são espíritos mais evoluídos que vieram ajudar os nossos hominídeos na evolução do planeta, trazendo progresso em 4 grandes grupos, ensina Emmanuel no livro A Caminho da Luz, do Chico Xavier.
E vamos ver também que nesta nova época de transformação vai acontecer o mesmo. Espíritos emigrarão daqui para outros mundos mais atrasados, onde lá eles serão, de certa forma, missionários do progresso, da ciência, da tecnologia, que já conheceram aqui na Terra. Mas haverá choro e ranger de dentes, lamentação por terem perdido aquele paraíso que é a própria Terra, que em cada dia mais evolui para se tornar um mundo melhor, com mais tecnologia, com mais ciência, com mais conforto, com mais saúde, com mais civilidade. Então, o choro e o ranger de dentes. Nazareno, então, nós temos essas informações, mas quando é que você acha que é importante? Vocês sabem quando é que é verdadeiramente importante, pessoal? Porque nós vimos que não existe um juízo final único, que existem juízos gerais, ou seja, desses grandes momentos em que os espíritos saem da Terra, e no próprio livro A Gênesis vai nos dizer que isso ajuda a transformação, e depois dessas tragédias, desses desencarnos coletivos, nós assistimos uma onda de progresso, porque aqueles espíritos desencarnam e chegam outros mais melhorados, ou aqueles mesmos, quando vão para o mundo espiritual, tomam mais consciência e retornam com outra concepção, com outra maneira de ver a vida, a existência. Então nós não temos que preocupar com 2057, nem com 21 de dezembro de 2012, não vai acontecer nada nesse dia. Nós temos que nos preocupar com o aqui e o agora, porque todos nós vamos desencarnar, e todos nós vamos ser colocados diante de um juiz implacável, imparcial, que conhece todos os caminhos do nosso espírito e a nossa consciência. Quando desencarnamos, a vida se desenrola diante dos nossos olhos espirituais e temos consciência se vivemos da maneira adequada ou não. Então não temos que ter medo de morrer, não. Temos que ter medo, sim, de não viver como deveríamos ter vivido. Esta deve ser a nossa preocupação. E o benfeitor Emmanuel vai nos dizer que devemos cuidar do corpo como se fôssemos viver 200, 300 anos. E cuidar da alma como se fôssemos desencarnar amanhã mesmo. Vocês estão preparados? Por que isso acontece com um vizinho, com outro? Pode acontecer com a gente. Então, se é verdade que já estamos nessa transição, meus amigos, esta encarnação atual é a nossa, talvez, a mais importante. Porque estamos com o conhecimento para nos esclarecer e já sabemos como fazer para escolher o melhor caminho. Temos um roteiro que é o Evangelho nos diz. Então vamos ver que não adianta ficarmos aflitos, nem buscar como aquele senhor da parábola que Jesus nos diz, que começa a juntar muitos bens, enche os celeiros, quando eles se tornam pequenos, eles destrói, faz o maior ainda, e por final ele diz: minha alma descansa, ela entra em gozo. E Jesus diz: louco, hoje mesmo vou tomar a tua alma para mim. Então, hoje e agora, a questão da vigilância e da oração que Jesus nos fala, está vigilantes, porque ninguém sabe quando vai ser o dia. Não vamos fazer como as 10 virgens na parábola: 5 prudentes guardaram o azeite para fazer luz interna. É a melhor interpretação. Não buscar a luz dos outros, mas fazer brilhar a nossa própria luz. Enquanto que outras 5 não se preocuparam, adormeceram, e quando chegou o noivo, elas estavam sem óleo para as lâmpadas e tiveram que sair para o mercado para comprar, e quando retornaram, a porta já estava fechada. Está lá no mesmo sermão profético a parábola do mordomo fiel, além da parábola dos talentos, né? Nós devemos multiplicar os talentos, colocá-los para produzir, mas com medo a gente enterra o talento que o Pai nos confiou.
Não devemos enterrar, devemos colocar para produzir. Nazareno, o que é que Jesus nos fala sobre o sermão profético de quem vai ser salvo? Ele vai nos falar que devemos ser como aquele mordomo fiel, que o Senhor, ao chegar, encontra-o ocupado. É assim que está escrito: ocupado, cuidando dos outros servos. Ou seja, trabalhando. O trabalho é a nossa libertação, meus amigos. É terapia e é libertação. O trabalho voluntário no bem não é só o trabalho para ganhar o pão de cada dia, mas o trabalho em favor do próximo, do nosso semelhante. Então, o trabalho. Mas aí, como é que eu faço para salvar a minha família? Eu estou preocupado, por exemplo, que eu já sou espírita, frequento a comunhão, estou fazendo um estudo sistematizado da doutrina espírita. Muito bem. É a orientação do próprio codificador, no estudo em grupo, não é? Lá a gente vai tirar nossas dúvidas, vamos separar o joio do trigo. É a proteção contra a fascinação dos espíritos pseudo-sábios que pululam sobre a terra, trazendo até informações extraordinárias, interessantes, mas também erros grosseiros, sistemas malucos, estapafúrdios, comprometendo a seriedade da doutrina. E vamos ver o próprio codificador dizer que os maiores inimigos do Espiritismo não estão fora, não são seus detratores, não, porque eles já se apresentam como são, mas que os maiores inimigos da doutrina espírita estão dentro do próprio movimento. São aqueles companheiros desastrados e inábeis que comprometem as informações. Então, o estudo em grupo para nos fortalecer a fé, porque a fé é a mãe de muitas virtudes, e vai nos dar tranquilidade e serenidade para enfrentar todo esse período de agitação e de comoção social, moral e física também que a Terra passa. Então, nós podemos fazer o quê? Para salvar a nossa família. No livro A Gênesis, no capítulo 18, item 29, os Espíritos vão dizer-nos, vão trazer uma tranquilidade, dizer que muitos que foram, voltarão. Ou seja, muitos que forem expatriados vão poder voltar, claro, já melhorados. E que para isso nós devemos ajudá-los com as nossas preces, com as nossas exortações. E como é que a gente exorta uma pessoa para o caminho? Como é que a gente convence a nossa família que o Espiritismo é uma coisa boa para nós, meus irmãos? Como? As palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Ensina o sol de Assis. É pelo exemplo que nós vamos melhorar também os nossos irmãos, claro, ajudando de diversas formas. E vamos trabalhar muito em favor do próximo, para podermos rogar, fazer rogativas e não pedidos. Está lá no livro Nosso Lar, Dona Laura, mãe de Lízias, vai explicar a André Luiz. André, muitos fazem pedidos, mas poucos podem rogar. Aqueles que trabalharam, aqueles que têm merecimento, podem sim suplicar de uma maneira diferente aos bons espíritos e serão atendidos. É diferente de fazer pedido, rogar, fazer rogativa pelo mérito de cada um. Então, trabalhar bastante para ajudar os nossos familiares, testemunhar Jesus. No Apocalipse, o Cristo fala através do médium João, evangelista, para falar a Laodiceia: eu conheço tua conduta, não está quente nem fria. Então ele vai nos dizer para ser quente ou frio, porque morno eu vos rejeito, eu vos vomito, eu não aceito. Jesus quer postura, firmeza, e isso é coragem, não é humildade, não é covardia, não é conivência com o mal. Aquele que me confessar e testemunhar diante dos homens, eu confessarei e testemunharei diante do meu Pai que está nos céus. Vai nos dizer que bem-aventurados os brandos, os mansos, porque eles herdaram a terra, mostrando que a terra continuará, que o mundo prossegue, geração vai, geração vem,
e o mundo prossegue. Então, os mansos, ou seja, aqueles que não se arvoram em ser justiceiros, inflados pelo orgulho, pelo egoísmo, de querer julgar os seus irmãos, mas um conselho: não julgais a fim de que não sejais julgados, porque com a mesma medida que medides, sereis medidos também. Vai nos dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. E vem nos falar, meus amigos, que a própria mensagem do Apocalipse, que se traduz por revelação em grego, e em hebraico significa revelação espiritual, ele vai colocar, grafar palavras de esperança, de bom ânimo, dizendo que Deus enxugará toda a lágrima, que assistiríamos a um novo céu e uma nova terra, a Jerusalém libertada, um mundo novo, uma era nova, de muito mais felicidade, onde os espíritos ainda enfrentam provas, ainda estão terminando de depurar-se, mas sem as aflições das expiações, do assédio dos espíritos mais atrasados, onde os espíritos descansam e aulam em forças, e é um mundo transitório. O mundo de regeneração é só um período para o próximo passo, que é o mundo feliz, o mundo ditoso, e por fim os mundos celestiais ou divinos. Então o mundo de regeneração está aí, batendo a nossa porta. O machado já está colocado ao lado da árvore, e toda aquela que no pai não plantou, aquela que não produz fruto, como a figueira seca, será atada e lançada ao fogo, o fogo do remorso, do arrependimento. Aproveitemos hoje. Jesus, em verdade, já voltou, através dos Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, que vem novamente trazer o Evangelho de Jesus, redivivo em toda a sua pureza, porque há sim aqueles que traduzem que quando o Evangelho for pregado por todo o mundo, na Bíblia de Jerusalém, os tradutores vão falar que era o mundo conhecido à época, o Império Romano, e o Evangelho chegou a todo o Império, porque Roma assumiu o cristianismo como religião oficial, apesar de deturpá-lo. Mas os Espíritos, através de Allan Kardec, vão dizer que o Evangelho, em sua pureza rediviva, estiver anunciado a todo o planeta, e sim, é o sinal dessa grande transformação. Não é do dia 21 de dezembro de 2012, não. É um processo de transformação que já vem se operando há mais de 150 anos. É uma revolução moral e não de tragédia, de cataclismas. É uma transformação das almas dos homens que vivem na terra. E à medida que a população se modifica, se melhora, aqueles que vão chegando vão se transformando com muito mais facilidade. Como quando a gente chega em nosso lar. Imagine ser bom em nosso lar, é muito fácil, porque todo mundo é bonzinho, todo mundo trata a gente bem. Então a terra vai se tornar também parecida como é nosso lar, que nos dá uma ideia de como será um mundo melhor, um mundo novo. Lá não há crianças abandonadas, e toda vez que são confiadas crianças para a Dona Laura, o seu bonusor é contado em dobro, o cuidado com os pequeninos, a educação. Então, meus amigos, não temais aqueles que podem matar o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 passarinhos por um ácido. No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valei bem mais que muitos pássaros. Jesus vem nos dar esse alento. Vem dizer: não temais, pequeno rebanho,
porque é da vontade do meu Pai que nenhuma das ovelhas que Ele me confiou se perca. E quando os apóstolos estão na barca e o mar se agita, as ondas se levantam, os ventos ameaçam a embarcação, eles acordam o mestre e diz: Senhor, salva-nos porque vamos perecer. Jesus rebate dizendo: por que temeis? Não sou eu convosco, homens de pouca fé. E repreende a tempestade, e o mar se acalma, e os ventos cessam. Jesus é conosco, meus amigos. Não tenhamos medo. E para encerrarmos com a poesia de Casimiro Cunha, pelas mãos abençoadas do apóstolo Chico Xavier, Supremacia da Caridade, do livro Parnaso do Além Túmulo, da Federação Espírita Brasileira. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente e peregrino, que rompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume, ou capitoso perfume, que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora, que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Então, meus amigos, Jesus nos pediu tão somente a caridade. Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu e tu me vestiste, estive preso ou enfermo e tu foste me visitar. Estava peregrino, tu me hospedaste. Os Espíritos vêm falar da caridade moral, da benevolência, da indulgência, do perdão das ofensas. E Emmanuel vem nos convidar ainda, dizendo, no livro Estude Viva, o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Que o Senhor nos ampare, nos abençoe e nos mantenha em sua paz.